bom assim, tá ótimo. Estão me ouvindo já? Fica certinho. Estão me ouvindo agora? Porra, estão me ouvindo? Ao criminalizarem o funk e o estilo de vida daqueles que se identificam como funkeiros, os que hoje defendem sua proibição são os herdeiros históricos daqueles que perseguiam os batuques nas senzalas, nos fazendo, de modo contraditório, ver as potencialidades rebeldes do ritmo que vem das favelas. Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Se estiver baixo, vocês avisam, tá? Acho que eu conheço todo mundo, mas, enfim, meu nome é Clara. E a título de curiosidade, tá na ordem ali. MC Kevin, Rebeca, Drica, da Leste, Rariel e Carol de Niterói e o Bourdieu também. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho de TCC. Quem está esperando muita resposta aí é melhor já mudar a expectativa, porque tem mais pergunta do que resposta também, porque o negócio é muito complexo. Mas, para ficar mais fácil, eu dividi a apresentação e a escrita em 3 partes. A primeira é uma breve contextualização histórica, porque é importante isso ao longo do processo. A segunda é para falar um pouco sobre a criminalização do funk, e ela é dividida em 2 partes, a criminalização no senso comum e a criminalização no meio legislativo. E a última parte é uma possível análise sociológica. Então, vamos lá. Pulou 2 já. Ah, tá bom, tá bom. Então, o samba, ele nasce ali da virada do século XIX para o século XX. Ele nasce na Bahia, logo ele já migra para o Rio de Janeiro. Mas o que é importante a gente ter em mente é que ele é produzido e surgiu em contextos muito pobres. Ele é produzido por pessoas pretas. Ele é resultado dessa diáspora africana, então traz muita sonoridade de diferentes culturas, de diferentes etnias vindas do continente africano. O rap surge mais ou menos na década de 70, nos Estados Unidos. Ele traz elementos africanos que são levados para a Jamaica, mas ele se consolida de fato nos Estados Unidos, também em bairros periféricos, em bairros pobres, produzido por pessoas pretas. E ele nasce principalmente para esses jovens que moravam em situações muito precárias conseguirem denunciar o que eles estavam vivendo, seja denunciar alguma violência policial, seja para comemorar alguma conquista, mas é muito o espaço de fala dessas pessoas. E o funk ele tinha um espaço um pouco mais de emoção, assim, ele era muito cantado nos quilombos, onde tinha essa alegria das pessoas que conseguiam se refugiar ali, tinha a forma cantada de sonhar com um dia voltar para casa, tinha a tristeza por tudo aquilo que estava sendo vivido, então é muita emoção, né? E o funk, na minha cabeça é o funk pré-Brasil e o funk pós-Brasil, porque o que a gente tem é só nosso, mas ele se inicia nos Estados Unidos, ele é um mix de sonoridades lá da época, das chamadas black musics, que são músicas pretas estadunidenses, o jazz, o blues, depois o Miami Bass também. Ele é um pouco mais dançante, então ele era destinado bastante para as festas, e também sempre produzido por pessoas pretas, por pessoas pobres, pessoas marginalizadas, nascidos sempre em bairros pobres também. E ele chega no Brasil e ocupa esse mesmo espaço. Ele passa a fazer parte do que no começo eram chamados de bailes blacks, mas que passou a originar os bailes de favela, os bailes funks que a gente tem até hoje, que é esse espaço onde essas pessoas que moram em quebradas, pessoas majoritariamente pretas, que não têm acesso, não têm opção de lazer, conseguem um pouco de lazer. Então, esse funk é muito destinado para isso. Então, a parte histórica é só para a gente ter em mente quem são essas pessoas que produzem esses estilos, de onde eles vêm e por que eles vêm. E aí, a gente já pode falar um pouco sobre a criminalização do funk no senso comum. Essas coisas que todo mundo fala, não fala, e pensa, e já ouviu em roda de amigo, e às vezes reproduz sem nem saber por quê. Então, a minha ideia foi olhar para esses 3 tópicos, né? Que é a baixa musicalidade, a questão do machismo, a questão das drogas, dos crimes, do tráfico, da violência, tanto nas letras quanto nos bailes, e tentar entender se o incômodo que o funk gera na gente vem realmente desses pontos, que são questões muito trazidas por pessoas brancas que não são de periferia, assim como eu. Então, realmente fazer uma viagem dentro de mim e dentro das pessoas que estão ao meu entorno, que querendo ou não são mais esse tipo de pessoas, para tentar responder se é isso que faz com que a gente se incomode com o funk.
Então vamos falar, como que muda esse... Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da baixa musicalidade. Aqui não sei se está dando para ler, mas o meme do Por Obséquio está falando: esses funkeiros nem estudam teoria musical e vêm falar que são músicos. E aí tem a frase do MCTH que diz: quem te disse que nós não estudou? Vocês que estudaram errado. Então é importante, antes de tudo, a gente não esquecer que a gente é brasileiro, que o funk está no Brasil também, e que a gente teve um histórico de colonização muito sangrento, né? Então, uma das coisas que a colonização fez foi instituir vários modos de pensamentos. E dentro desses modos, os conservatórios, as universidades, a gente ficou na nossa cabeça que a música digna de ser estudada é a música europeia de concerto. Porque o que a gente já tinha aqui foi dado muito como folclore, assim, é legal, mas assim, não tem como a gente tirar muito conhecimento disso. O que realmente é complexo, o que realmente é bonito, é a música europeia. Então, a gente já pode começar a questionar também a forma como as coisas são produzidas. Por exemplo, o funk, como o samba, como o cordel, como o rap, são movimentos da cultura popular. E isso quer dizer que é uma coisa bem horizontal, assim. É produzido pela sociedade, para a sociedade, não requer nenhum tipo de conhecimento reconhecido ou atestado. Então, não demanda que você tenha uma faculdade de música, que você tenha uma formação em teoria musical, que é muito mais uma questão de se expressar do que de demonstrar conhecimento ou qualquer outra coisa do tipo. Quanto à música erudita, por exemplo, ela é mais vertical, né? Tem uma pessoa que produz e o resto aprecia, assim. Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra, porque não tem nem como comparar. São tempos muito diferentes, são propostas musicais muito diferentes. Então, não faz sentido ficar testando a boa musicalidade ou não de qualquer coisa. Até porque quem definiu o padrão de boa música? Quem definiu o que faz uma música ser boa, o que faz uma música ser ruim? Existe essa definição? E o funk, muitas vezes é dado como ruim porque ele não corresponde a esse padrão de boa música. E ele também não quer ser o que as pessoas esperam de uma boa música. Ele quer ser ele, a música clássica já existe, a bossa nova já existe, ele quer ser ele. Então é muito importante ter em mente que não é questão de incapacidade, de os funkeiros não conseguem, eles não sabem produzir música como Mozart. É uma questão de escolha estética, deixa o Mozart lá, na arte dele, e os funkeiros aqui na boa também. E também é interessante olhar como muitos desses compositores clássicos, como Chico, como Caetano, pessoas da MPB, do rock, são muitas vezes lidos como gênios, como pessoas iluminadas, e os MCs, seja de funk, ou MC é mestre de cerimônia, né? Seja de funk ou seja de rap, muitas vezes são lidos como bandidos, mas a gente vai ver isso no decorrer do trabalho também. Então, o que fica assim nessa questão da baixa musicalidade, ao meu ver, não tem muito como isso ser o incômodo que o funk gera porque ele é musicalmente fraco. Isso eu acho uma coisa muito subjetiva, assim. Então, eu não colocaria que o incômodo gerado pelo funk é por conta da sua baixa musicalidade. Mas aí também cabe a cada um refletir o que pensa sobre isso. Então, vamos falar um pouco sobre o machismo. Aqui a gente tem também Ludmilla, MC Drica e MC Carol de Niterói. Então, primeiramente, é importante ter em mente que o funk não é um movimento homogêneo. Ele é um movimento enorme, um estilo musical cheio de vertentes. Então tem sim o funk putaria, o funk ousadia, o funk proibidão, o funk ostentação, assim como tem funk gospel, funk consciente, funk 150 BPM, funk melody, brega funk, um monte de coisa, é muito funk. Então é importante ter isso em mente também para pensar se o machismo está em todos os lugares, se não está, são reflexões muito válidas. E também lembrar que o machismo é uma questão estrutural. Então, uma vez que a sociedade se estrutura em cima do machismo, tudo que está na sociedade vai reproduzir isso. Assim como o funk faz também, o funk é machista, assim como a bossa nova, como o MPB, como o rock, como qualquer outro estilo musical, está todo mundo sujeito a reproduzir isso. Assim como cada um de nós, a gente reproduz isso sempre. E aí tem algumas reflexões que são legais a gente fazer em relação a isso.
A primeira é, se o movimento funk é enorme, por que o estigmatizamos dessa forma? Se ele tem tantas vertentes, por que a que a gente se apega é a que objetifica a mulher? Por que a gente tem na cabeça é essa que traz tantas coisas negativas, né? Cara, porque a maioria dos funks que conhecemos abordam essa temática. É porque é esse espaço que a gente dá para essas pessoas. É importante refletir isso. Ah, tudo bem, existem vários tipos de funk, mas os que eu conheço só falam mal de mulher, só exalta que usa roupa da marca, só não sei o quê. E por que são esses funks que chegam na gente? A gente que é branco, a gente que não mora em periferia. São questionamentos muito válidos de se fazer. É porque é esse espaço que a gente deixa para as pessoas pretas, é porque a gente sempre condiciona elas a condições de pessoas hipersexualizadas que só podem falar de sexo. Que espaço é esse que a gente dá para essas pessoas? Ou ainda é porque a gente busca se identificar e a gente não se vê num funk consciente, por exemplo, que fala das lutas de um favelado, que não são as mesmas lutas que a nossa. Então, o que a gente consegue se identificar deles, às vezes é questão de sexo e de drogas, que é o que está presente na vida de todas as pessoas em outros níveis, óbvio, mas independente de classe social. E ainda, se é correto responsabilizar músicas de um estilo existente há cerca de 40 anos por problemas que estão presentes na sociedade há séculos. O machismo não é de hoje, o funk é muito recente. Será que ele realmente tem um papel determinante na perpetuação do machismo ou não? E ainda, será que o que incomoda a gente realmente é o machismo? Se esse machismo é estrutural, está em todos os outros estilos musicais, por que a gente só cobra o funk? Às vezes é pelo jeito que eles falam. Mas então o que incomoda a gente é o jeito que esse grupo, essas pessoas marginalizadas, pretas, que é quem faz o funk, é o jeito que esse grupo fala, e não o que eles estão falando. Porque se a gente se incomodasse com o machismo de fato, a gente ia se incomodar com ele da forma mais explícita em um funk, ou da forma mais sutil numa bossa nova. Então, será que realmente é o machismo? Infelizmente, eu acho que não. Eu realmente queria que a sociedade estivesse preocupada com o machismo, mas não é o que me parece. Tem a questão do tráfico, das armas, da violência, tanto nos bailes quanto nas letras de funk. Então, acho que no primeiro espaço é importante a gente lembrar que o funk não está em Nárnia, né? Ele está inserido, ele é produzido por pessoas, essas pessoas estão inseridas em um contexto, elas estão vivendo a vida delas, e o funk ele não vem do além, ele é produzido por essas pessoas. Ele tem base nas vivências dessas pessoas. E essas pessoas que produzem, que a gente já viu, que são as pessoas pretas, que moram em periferia, que têm outros tipos de acesso, elas estão em um ambiente de violência e de tráfico que a gente muitas vezes nem imagina. Então, a gente tem que pensar que essas letras, elas são resultado de toda a vivência dessas pessoas e não a causa disso. Então, essas letras são resultado de tudo isso que essas pessoas estão vivendo e não a causa de todos esses problemas. É importante também a gente olhar se a gente não está cobrando desproporcionalmente os bailes funks, por exemplo. Na minha parte escrita tem, depois se alguém quiser eu posso mandar, mas tem assim as manchetes de tráfico no Rock in Rio, no Lollapalooza, que são eventos super grandes, que vão as pessoas mais riquinhas assim da cidade. E não existe essa super divulgação do que isso acontece. Isso sem falar em rave, não vou nem entrar no tópico da rave, porque a gente nem conhece as drogas que tem lá. E também a cobrança mesmo em relação à presença das drogas nas letras. Porque se a gente for parar para olhar a exaltação do álcool, por exemplo, no sertanejo, é uma coisa desenfreada e doentia, né? Meio patológica, mas enfim. E também, caramba, a preocupação deveria ser outra. Se a gente está tão incomodado com falar sobre essa violência, né, com essa violência que os funks muitas vezes narram nas suas letras, a gente tinha que estar preocupado com o que essas pessoas estão vivendo e não com o que elas estão cantando. Essas pessoas estão inseridas em um ambiente extremamente hostil e a gente tem que estar preocupado com as condições dessas pessoas e não só com se tem violência ou não na letra delas. O que essas pessoas estão vivendo? Então, para mim, não faz sentido esse incômodo do funk ser gerado em todos nós pela presença de tráfico, armas e violência, tanto em letras quanto nos bailes. E aí tem a questão da criminalização legislativa. Esse aí é o Sidoca, ele é bravo, mas ele é rapper.
E ele está dizendo no verso "Vocês não botam algema", que é um trecho de uma música dele. Então, lá pelos anos 2000, quando o funk estava crescendo muito dentro e fora das periferias, a chamada galera do asfalto, né, que é a gente, assim, os brancos de classe média, enfim, começam a subir para as favelas para fazer parte dos bailes funks, que estava muito em alta na época. E aí essa mesma CPI que a gente está vendo da Covid agora aconteceu 2 vezes com o funk. As 2 no Rio de Janeiro. A primeira foi municipal, no município do Rio, e a segunda foi estadual no estado do Rio, em 95 e em 99. E o que essa CPI fazia, basicamente, era chamar, né? Chamar organizadores de bailes funks para tentar esclarecer possíveis relações dos bailes, do funk, com o tráfico, com as drogas, enfim. E nenhuma das 2 deu em nada, porque não teve comprovação de nada, mas é importante a gente ter em mente que teve essa primeira tentativa de atrelar os funks e o funk e os bailes funks com a criminalidade. Aí veio o projeto de lei 1392 do ano 2000, proposto pelo Alberto Brizola, Sivuca, Alessandro Calazans, Paulo Ramos e Edmilson Valentim. Que eles falavam meio que assim: pode ter baile funk? Pode, mas tinham alguns requisitos para isso, que eram os seguintes: tem que ter detector de metal na entrada, tem que ter a presença policial do início até o fim do evento, tem que ter autorização prévia da autoridade policial e não pode tocar música que contenha apologia ao crime, pornografia ou qualquer tipo de violência. Então é interessante a gente olhar um pouco para as problemáticas disso. Esse aqui é o Aldino Vilão, ele é muito legal, depois pesquisa. Então vamos ver por que esse projeto de lei é problemático. O primeiro ponto é porque ele viola a isonomia. A isonomia é um conceito, acho que é conceito que fala, do direito, que fala que todos são iguais perante a lei. Só que, se eu posso fazer uma festa agora, sem pedir autorização para a polícia e sem ter que ter presença da polícia do início até o fim da minha festa, e essas pessoas no morro precisam disso, a gente não está igual perante a lei. Eles precisam de uma autorização e de uma presença que eu não preciso. Então, já começa daí, né? E quando você associa a existência de uma coisa com a presença da polícia, mesmo que inconscientemente, você está atrelando isso à clandestinidade. Então, mesmo bailes de favela organizados são tidos como coisas clandestinas, porque isso está subentendido que só pode ter isso quando a polícia está junto. E esse projeto de lei, ele vai colocando empecilhos e requisitos que são inalcançáveis. Por exemplo, o detector de metal na entrada. A gente está falando da realidade de pessoas que não têm saneamento básico. Como que elas vão ter detector de metal em entrada de festa? Então, são sempre empecilhos que não criminalizam de fato bailes funks ou funk, mas que vão dificultando a existência disso, ou que ainda possa acontecer violência justificada a qualquer custo, porque sempre vai ter alguma norma que não vai ter sido cumprida, porque não tem como ser cumprida. Então, essa violência policial vai estar justificada em muitos espaços. Então, a mesma falta de requisitos objetivos que a Iris apontou para se a pessoa é usuário ou traficante, e que faz com que muitas pessoas sejam dadas como traficantes sendo apenas usuárias, porque a lei não é objetiva, acontece exatamente isso nesse outro projeto de lei. Quando você não especifica o que é uma letra com apologia ao crime, o que é uma letra com apologia a qualquer outra coisa, você está dando margem para uma arbitrariedade da polícia muito grande. E quando a gente leva em conta o histórico de repressão da polícia com bailes funks e com o movimento negro de forma geral, quando a gente lembra que a polícia militar chegou para o Brasil para proteger a família real da população, a gente tem que ter em mente da problemática enorme que é isso. E isso repete em muito o que se passou com o samba. Acho que todo mundo já ouviu falar da lei da vadiagem, né? Que é exatamente isso aqui, ó. Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastante de subsistência, ou promover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. E aí uma pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses.
Aqui em nenhum momento fala que não pode tocar samba, que não pode tocar com pandeiro, que não pode lutar ou dançar capoeira. Mas exatamente por não estar especificado o que pode e o que não pode, na época, o samba era mal visto. E é isso, quando a gente fala que o samba era crime, a gente está falando disso. Que em nenhum momento ali diz que o samba era crime, mas exatamente por não dizer exatamente o que é crime, o samba foi dado como crime. E é exatamente o que estava proposto no projeto de lei anterior em relação ao funk. Esse aqui é o João da Baiana, que foi preso inúmeras vezes por estar andando com pandeiro. E esse aqui é o Renan da Penha, um dos maiores DJs da história, um dos maiores funkeiros do Brasil, que foi preso sem provas por um tempão, recentemente, acho que foi em 2017. Ele foi um dos criadores da vertente 150 BPM no Brasil. Ele foi preso sem provas, depois o inquérito foi arquivado e depois voltou o inquérito, ele foi preso novamente, ainda sem provas, e agora ele está em liberdade. Mas isso é para a gente ver como o que acontece com o funk hoje já aconteceu com o samba. A gente está simplesmente repetindo a história. E também é importante a gente pensar o porquê isso acontece. E no começo desse ano teve uma mega operação. Esse aqui é o MC Pedrinho, Ria SP, Rariel, Neguinho do Cacheta e Salvador da Rima. Eles e mais um monte de MC, junto com o MC Brinquedo, com um monte de gente, foram todos alvos de busca e apreensão da polícia no início desse ano, investigados de lavagem de dinheiro, apologia ao crime, associação ao tráfico de drogas, e novamente sem provas, não deu em nada. Então, essas investigações, por mais que não deem em nada, elas estão sempre atrelando o funk à criminalidade. Quando você começa a prender os ídolos das pessoas, está atrelando isso à criminalidade. Então, é importante pensar por que isso acontece também. Enfim, esse foi um divisor de águas para eu escolher falar mais sobre o funk, porque eu queria alguma coisa bem atual. E hoje está acontecendo com o funk, mas em 97, Planet Hemp, todos os integrantes, que são esses caras aqui, foram todos presos por apologia ao uso de drogas. É uma banda de rap. O MV Bill, que é um dos maiores rappers do Brasil, em 2000 teve seu clipe investigado porque apareceu uma criança armada, sendo que ele simplesmente fez uma filmagem do morro e tinha uma criança armada. E as pessoas se preocuparam mais com a criança armada no clipe dele do que na vida real. E aí, gente, tem um negócio que chama sugestão legislativa. Que é quando você tem uma ideia, e aí você lança essa ideia, se sua ideia tiver mais de 20 mil assinaturas, mais de 20 mil apoios, isso pode ser levado, de fato, a alguma casa de leis. Então, por exemplo, eu acho que todas as praças de Botucatu têm que ter bebedouro. E aí, se eu tiver mais de 20 mil apoios, isso de fato é levado para a Câmara, para os vereadores verem se isso pode ou não se tornar um projeto de lei, então votarem. E o Marcelo Alonso, que é um web designer, ele fez uma sugestão legislativa com o seguinte texto. Cadê, gente? Aqui, ó. Criminalização do funk como crime de saúde pública à criança, aos adolescentes e à família. É fato de conhecimento dos brasileiros, difundido inclusive por diversos veículos de comunicação de mídia e internet com conteúdos podres, alertando a população e o poder público do crime contra a criança, o menor, adolescente e a família. Crime de saúde pública desta falsa cultura denominada funk. Esse cara tem uma página no Facebook que chama Funk é Lixo, que ele publica coisas desse tipo. Uma foto da Raíssa Leal, que foi medalhista olímpica, com 13 anos, escrito: 13 anos já é medalhista olímpica, e você funkeira, lesada, nem estudar quer. Só vive fazendo dancinhas desse TikTok. Esse é o nível, mas só para vocês terem uma noção. Então, o que me leva a pensar, gente, e ele teve mais de 20 mil assinaturas, tá? Só para vocês saberem. Só que não deu em nada porque é inconstitucional esse projeto. Mas, basicamente, me faz pensar como que o funk incomoda tanto a ponto de um web designer se dar o trabalho de fazer esse projeto de lei, a compartilhar, a mais de 20 mil pessoas se darem ao trabalho de assinar, de compartilhar, enfim. Por que isso acontece, gente? Na minha cabeça não faz sentido. E aí, se a gente já olhou para a baixa musicalidade e viu que não faz muito sentido desmerecer o funk por sua baixa musicalidade, porque não existe como medir isso,
se a gente já olhou para o machismo e viu que o incômodo que a gente sente pelo funk não é pelo machismo, porque a gente não se incomoda com absolutamente mais nada, praticamente, que é machista, então a nossa questão não é com machismo. E se a gente já olhou para a violência e viu que o funk é resultado de toda uma vivência e não a causa de toda essa vivência, ainda não dá para saber com clareza qual é o motivo pelo qual a gente se incomoda tanto com o funk. E aí esse carinha aqui, que é o Pierre Bourdieu, ele vai tentar, ele vai mostrar, ele não, né? Ele mostrou já, eu vou usar aqui, uma possível análise para entender o porquê isso acontece. Pierre Bourdieu nasceu em 1930, morreu em 2002, e ele e vários pensadores da época, ele é um sociólogo, ele e vários pensadores da época estavam tentando entender como que se dava a distinção de classes dentro da sociedade. Então, por exemplo, o Marx acreditava que o que fazia uma classe ser diferente da outra, né, uma classe ser mais alta do que a outra, era o montante de dinheiro. Então, se você tem mais dinheiro, você pertence a uma classe, se você tem menos dinheiro, você pertence a outra classe. É isso que distingue uma da outra. E o Bourdieu ele acreditava, sim, que esse fator econômico era muito importante, mas que existiam outros elementos que eram tão determinantes quanto para fazer com que as classes fossem diferentes uma da outra, as classes sociais, no caso, né? Então, por exemplo, quando tem a ascensão da burguesia, quando ela começa a enriquecer, e a nobreza começa a empobrecer, dá para ver muito bem como quem é pobre pode ficar rico. Então, só ter dinheiro não basta mais para estabelecer uma divisão de classes. Precisa existir outros elementos para que o burguês seja o burguês e o nobre seja o nobre. Então, por exemplo, quando a gente olha para a pesquisa do IBOP de 2013, e a gente vê que as classes A e B, que são as classes mais altas da sociedade, escutam majoritariamente rock e a chamada MPB, e 70% dos ouvintes de funk pertencem às classes mais baixas da sociedade, a gente começa a pensar o porquê que isso acontece. Então, o Bourdieu defende que como só ter dinheiro não bastava, a nobreza, no caso, que não queria se equiparar à burguesia, ela precisava criar outros elementos para se distinguir dessa burguesia. Por exemplo, sei lá, regra de etiqueta. Então, tudo bem, você pode ter o mesmo volume de dinheiro que eu, mas eu não coloco o cotovelo na mesa para comer. Mas eu seguro o garfo com a mão esquerda. Então, ela sempre consegue, mesmo que pouco, ela consegue se distinguir da burguesia. Isso continua sendo sempre. E para o Bourdieu, o gosto, gostar de algo ou não gostar de algo, também é uma coisa que faz com que você se distingua. Então, por exemplo, a MC Drica, ela pode ter tanto dinheiro quanto o Chico Buarque. Mas o Chico Buarque sempre vai ser mais do que a MC Drica, pelos comportamentos dele. A gente sempre vai ler ele como uma pessoa mais fina, como uma pessoa melhor. Esse é o problema, a gente vai ler ele como uma pessoa melhor do que ela. Porque chega um momento em que pouco importa quem tem mais dinheiro. Importa quais são os padrões sociais que você reproduz. E quando a gente olha para essa pesquisa do IBOP, a gente vê qual música é considerada boa, qual música é considerada para a pessoa não ser superior. Mas, enfim, e o Bourdieu ele defende, então, que essas pessoas de classes mais altas gostarem de determinado tipo de música, não é porque é uma questão biológica que faz com que elas nasçam gostando de rock. Ele entende que o gosto é uma construção social que vem de disputas de poder, que vem através de gerações, de reproduções. E então é muito importante romper com a ideia de que gosto não se discute. Gosto é construído, gosto se discute. E o nosso gosto não é tão nosso assim. Nosso gosto é construído. E quando a gente sabe o que as classes mais altas entendem como bom, essa coisa ganha palco. E a outra coisa, que é a mais rejeitada por essa classe, é criminalizada. E hoje, essa coisa mais rejeitada por essa classe, a coisa que está mais à margem de tudo isso é o funk. Mas antes foi o rap, foi o samba, foi a capoeira, foi o candomblé. E isso está diretamente ligado com de onde vem tudo isso. O funk, o rap, o samba, vem daquilo que a gente falou lá no começo. Vem de pessoas pobres, vem de pessoas pretas, vem dessa diáspora africana, vem de tudo isso que nunca é exaltado. Então, com isso,
Com isso, a gente pode concluir que o problema não é o machismo, não é a baixa musicalidade, não são as drogas que estão nas letras. O funk é muito mais do que isso, que a gente insiste o tempo todo em falar que ele só é isso. Eu não escuto funk porque o funk só é machista. Existem inúmeros funks. E a gente precisa conhecer esse funk para parar de reproduzir essas coisas constantemente. E muitas vezes a gente, como classe média, do modo geral, muitas vezes essa repulsa para o funk vem muito como uma tentativa de se distinguir de classes mais baixas, de minimamente se sentir mais culto, mesmo que inconscientemente, mas isso acontece. Então, é mais essa vontade de se distinguir do que de fato um problema do funk, alguma coisa que ele traz. E esse aí é o Chavoso da USP, e ele, num corte no podcast, ele fala a seguinte frase: porque no fundo é isso, o problema não é o funk, o problema é o preto, o pobre e o favelado. E vai passar o funk e vai vir outra coisa no futuro que vai ser reprimida também. Vocês querem ouvir uma música ou não? Sim! Então tá. Eu acho que eu perdi ela aí. Pessoal, a gente só vai arrumar aqui, a gente já volta, tá bom? Pode ir. Pode não. Gente, é só um parênteses, que essa música tem tanto MCs de funk quanto MCs de rap. E que é bem interessante ver essa junção dos dois, tá bom? Mas é isso, ó. Gente, vocês estavam ouvindo quando começou a tocar no começo? Deixa eu fechar isso. Não estava ouvindo, não. Só agora. Deus abençoe esse povo que mora no topo do mundo, e toda a família que acorda bem cedo e desce para trabalhar. É que eu moro no alto do morro, é que eu sou favela. É que eu moro no topo do morro, é que eu sou favela. Becos e vielas ainda gritam paz. Foi no alto do morro, a vista lá de cima vale ouro, ouro. Nosso lugar, nosso tesouro, ouro. Billy pode até ser valioso, mas não brilha tanto quanto o sorriso do nosso povo. Ei, se a favela vive eu já não morro. Nosso lugar, nosso tesouro. Pode pra que o bonde tá enjoado, é só cabelo disfarçado e o bigode do jogo. É a pipa, o cerol, é lazer, futebol, os menor correndo na pracinha. No alto do morro, no topo do mundo, são sonhos e sonhos e meias casinhas. No alto do morro até vi uma princesa, que muito em breve vai ser minha rainha. Daí entendi que dane-se a riqueza, se a felicidade já for minha vizinha. Nós segue aprendendo com os tapas da vida, naquele pique negão da BR.
velho, redefinindo com rima e batido que um dia disseram da cor da minha pele. Essa desigualdade que tanto nos fere, nascemos no topo e nos querem no fundo. Mas hoje o menor filho da Rosemary vem gritar do morro do quadro pro mundo. É pela Dona Inês que acorda às 3, pelo pão nosso que vem cada dia, pelo seu José que anda a pé pra trabalhar naquela portaria. E é pelo João que escolheu dizer não, se o crime chamava e seduzia. E por cada MC que não quis desistir quando tudo era frio, uma praça vazia. Foi no alto do morro, lá onde a dificuldade não tira o sorriso do rosto. Por cada degrau dessa escada, mas o que se foi por nada. Meus pés no chão mesmo tão perto do céu, por isso eu não paro por nada. E te peço, ó Deus, abençoe esse povo que mora no topo do mundo. E toda a família que acorda bem cedo e desce para trabalhar. É que eu moro no alto do morro, é que eu sou favela. É que eu moro no topo do morro, é que eu sou favela. Becos e vielas ainda gritam paz. Quantos amigos não perdeu pro crime? Várias histórias repetidas. Menor de 13, 14, 15 anos, tô novo perdendo sua vida. Ó Deus, quero que eles entendam que o crime é ilusão. O foda quando infelizmente alguns só tiveram essa opção. E cresceu sem mãe, não teve pai, tá na vida errada, um cão pra trás. Antes de você querer julgar, peço que tu pare pra pensar. Só garoto novo, cria do morro, que vem vários anos passando sufoco. E as crianças da minha favela é a esperança que habita em mim. Quero poder dar mais chance pra elas, senão cê sabe qual será o fim. Ó Deus, abençoe esse povo que mora no topo do mundo. E toda a família que acorda bem cedo e desce para trabalhar. É que eu moro no alto do morro, é que eu sou favela. É que eu moro no topo do morro, é que eu sou favela. Becos e vielas ainda gritam paz. Eu sou Brás Cortes Pereira, nascido e criado aqui no Morro do Quadro. Hoje na idade de 54 anos. Sou pedreiro de profissão, sou pai, sou avô, sou marido e sou um pouco de poeta. Sou um pouco de conciliador. Eu sou um cara que toca o louvor na igreja também, que eu tenho um pouquinho do violão. Isso não estudei, mas Deus me deu gratuitamente. A gente ouve dizer que aquele que não senta para ouvir, não vai se levantar para ensinar. Então eu tive que aprender como ajudante. E eu fiz a crítica para a construção, não para a destruição. Seguinte, nós nascemos e vivemos. E a morte é o fim de tudo. Então por que a arrogância e a ganância? Para que possuir tanto quando muitos não tem nada? Por que o ódio? Por que a inveja? Para que o racismo e a discriminação? Por que e para que a guerra, cara? Me responde. Deu certo? Deu. Então, antes das perguntas, eu queria só agradecer a minha família, agradecer aos meus amigos, agradecer a todo mundo que está aqui presencialmente, no virtual, agradecer muito ao Gonça, que você é um fofo, agradecer muito a professora Mariane, que não pôde estar aqui, mas ela sabe quanto ela é importante para a vida de cada um de nós. Agradecer a minha mãe, que corrigiu 70 vezes minhas coisas. Agradecer ao meu irmão e à minha cunhada, que me ajudaram muito a entender essas brisas do Bourdieu, que o homem era louco. Queria agradecer muitos meus amigos por me ajudarem quando eu precisava de ajuda e também por não me ajudarem quando eu precisava fazer outra coisa. E aí vocês me ajudavam a dispersar também.
Mas é isso, gente. Foi um processo legal, no fim das contas. Foi legal. E vocês são parte muito disso. Então, eu queria muito agradecer. Agradecer o Rian também, que não está aqui, mas foi meu orientador. Ele é da hora também. Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Pode falar um pouco mais alto? Eu fui dar um MC assim, um MC que você se inspira, que você gosta bastante. Legal. Eu particularmente escuto mais rap do que funk, mas eu achei mais interessante falar sobre o funk por estar bem exemplificado tudo que eu queria falar em questões bem atuais. Mas eu acho que uma MC que eu gosto muito é a MC Drica, tanto é que ela está em quase todos os slides. Eu gosto muito dela, ela é muito brava. Mas eu gosto muito da MC Sofia também, que ela tem a nossa idade, acho, e ela é muito brava também. E de rapper, nossa, muitos, não sei. Tinha uma pergunta, eu não sei se tem opinião disso, eu queria saber o que você acha. Se o funk deveria ser enquadrado dentro da música popular brasileira também? Eu acho que sim, eu acho inclusive extremamente problemático ter uma definição, ter músicas que arbitrariamente foram ditas como música popular brasileira. Assim, eu acho que esse termo precisa ser revisto para ver que músicas são aquelas, o que é entendido como cultura como popular brasileira, né? De que população isso está sendo dito. E eu acho que o funk faz extremamente parte dessa cultura popular brasileira e ele merece o espaço não só ali, como também em muitos outros espaços onde ele sempre é negado. Então, eu acredito que esse termo precisa ser revisto, onde estilos deveriam entrar. Ou talvez nem existir esse termo e deixar os estilos livres. Mas, enfim. Você encontra uma maneira, um jeito de quebrar o preconceito do funk, os caminhos a serem percorridos assim? Foi uma das perguntas que eu mais tive, assim, porque eu ia vendo tanto problema e não via nenhuma solução. Aí começava a me deixar aflita, mas eu acho que são mudanças estruturais, assim. Eu poderia citar 1000 coisas extremamente rasas, mas não lidar com o preconceito do funk, com uma questão racial. O funk é um movimento extremamente racializado, né? Então, você não entender, não olhar para mudanças estruturais como uma outra organização social, política e econômica, eu não vejo muita mudança para isso. Então, dentro do sistema que a gente vive, eu não vejo muito caminho, porque o que vai acontecer agora o funk foi muito reprimido, mas ele é muito forte, então ele não acabou. E o movimento que é feito agora é um movimento de apropriação, onde, beleza, o funk vai fazer sucesso? Vai. Mas então vamos colocar MC branco, vamos colocar umas versões mais assim, mais assado, vamos falar de assuntos diferentes. Isso vai sendo apagado, como aconteceu com o samba, né? Foi extremamente reprimido, não conseguiu ser extinto e hoje ele é muito embranquecido para poder ser aceito. Então, não vejo nessa sociedade que a gente vive, assim, dentro do capitalismo, uma possibilidade de aceitação sem nenhuma mudança estrutural. O que você acha sobre pessoas brancas e de outras classes sociais como a gente escutar funk, né? Porque tem gente que fala, né, sobre apropriação cultural, essas coisas. Cara, eu vejo dessa forma, mas eu posso estar equivocada também e posso mudar de opinião amanhã. Mas eu acredito que é importante as pessoas, a gente ouvir funk, a gente ouvir rap, porque isso traz muitas realidades que a gente não tem contato, mas ao mesmo tempo se entender como ouvinte e não como protagonista do que está sendo trazido. Então, quando você escuta, por exemplo, um funk consciente que fala da realidade de uma pessoa, ou escuta um Racionais que narra a história de um cara, é importante você ouvir isso, você ouvir o que essas pessoas têm a dizer, mas se entender como ouvinte disso, como alguém que está ouvindo isso e não tentar se equiparar a quem está sendo protagonista dessa história. Acho que é importante ouvir, mas entendendo o seu espaço dentro. É como eu vejo. Entrando um pouco nessa pergunta e na resposta que você fez para o João, tipo, essa questão da apropriação de pessoas brancas dentro desses movimentos. O que você acha disso? Que pessoas brancas
ganhando fama a partir disso? Cara, eu acho que depende. Por exemplo, uma coisa é o MC Hariel, que é tipo um cara de quebrada que reconhece o espaço dele. Então ele traz temáticas, ele aborda muitas questões sociais, ele é um dos maiores nomes do funk consciente. E mesmo sendo branco, ele entende o espaço dele, ele entende o que cabe a ele enquanto favelado branco, ele entende que são outras implicações para o favelado preto, mas ele também entende que a vida dele é muito mais difícil do que de um branco que não é favelado. Então, eu acho que essas pessoas, elas estão dentro de um certo recorte, assim, mas eu acho que o mais importante de tudo é nunca esquecer a raiz do movimento, da onde veio a cultura, e sempre cuidar para apoiar a cultura e não se apoiar nela. Essa frase é de uma batalha de rima que eu não lembro qual é, mas é muito boa. E eu acho que é esse o cuidado que tem que existir. Eu não acho que deva haver uma proibição de, não, brancos não podem fazer funk. Mas pelo menos cuidar se na sua equipe, quem é a sua equipe? Seu produtor musical é preto ou é branco? Você está dando espaço para mais pessoas pretas? Ou você está tomando todo esse espaço? Mas também não deixar o seu talento e as coisas que você tem para dizer mortas dentro de você. Então expor isso de uma forma, mas fortalecendo sempre o movimento. Que eu acho. Agora, eu pedi para ela me deixar participar de alguma forma do trabalho, não deixou, né? Então, a pergunta vai agora. Nos seus estudos, você viu alguma coisa dos valores que o funk movimenta em dinheiro? Porque é um estilo musical que hoje movimenta fortunas. E o funk ostentação tem alguma reação? E aí alguns funkeiros ganham muito dinheiro. Esse funk ostentação, ele é bem assim, ele sofre resistência entre os próprios funkeiros? Tá, nossa. Ok, vamos lá. Primeiramente, já esqueci tudo. Mas tá. Essa questão do movimento. Eu não sei falar em números, né, a quantidade de giro de dinheiro, mas assim, o funk gera muito emprego, desde o MC até o técnico de som do MC, até a tiazinha que vende qualquer coisa, tem uma barraquinha de qualquer coisa em baile funk, até o camelô ali do lado que vende roupa para as pessoas que vão para o baile. Então ele movimenta, ele gera muito emprego, ele está em uma crescente muito alta também. E aí, na verdade, essa questão das vertentes, cada uma tem destaque de acordo com o que está sendo vivido. Então, por exemplo, quando tem o aumento do salário mínimo no Brasil, é quando tem o destaque do funk ostentação, que essas pessoas passam a ganhar mais dinheiro, a ter mais poder de compra, e automaticamente as letras delas vão falar que hoje elas têm um relógio mais caro, que é essa a realidade que elas estão vivendo. Tanto é que atualmente, no momento que a gente está vivendo, a vertente que está mais destacada é o funk consciente, porque não tem muito como você ficar falando de festinha enquanto está todo mundo desempregado, enquanto as pessoas estão morrendo de fome, enquanto está todo mundo sem perspectiva. Então, é muito essa questão do funk consciente que está sendo trazida agora. Mas em relação dentro dos funkeiros, não, eu acho que tem mais resistência de pessoas de fora do movimento, com preconceito com o funk ostentação. Outro dia eu vi até no Twitter uma pessoa criticando um cara que estava, um MC, um MD Chef, que ele tem uma música que o começo é moda casual de luxo, tô chique e confortável. E uma menina criticando, né, tipo, tanta gente passando fome e você exaltando sua roupa. E o que me preocupa é tanta gente passando fome e ela, ao invés de estar preocupada com isso, está preocupada com o cara que está cantando e está falando da marca da roupa dele. Então, acho que as pessoas, mais do que se incomodarem, né, as pessoas de quebradas, outros funkeiros, ao invés de se incomodarem com funkeiros que cantam sobre isso, acho que eles se espelham e muitas vezes conseguem uma expectativa que a sociedade não dá, mas quando eles veem alguém igual a eles, que hoje tem um relógio da hora, que hoje tem um tênis da hora, que hoje consegue viajar, fazer uns rolês legais, acho que ele mais se inspira do que afasta isso, assim. Aqui a pergunta da Alice. Os funks que ficam mais famosos geralmente são feitos por brancos ou classe média, tipo MCWM. MCWM. O que você acha sobre isso?
Eles meio que roubam o lugar de falar dos funkeiros originais da quebrada? Mais ou menos, tipo, eu não acho certo demonizar, por exemplo, o MCWM, porque, enfim, ele tem o papel dele e outros 500. E eu acho que a briga não tem que ser com ele, tem que ser com outras instituições e outras pessoas. Mas, por outro lado, eu acho que não é uma questão que ele está roubando espaço, é questão que a gente prefere ouvir pessoas como ele, que são brancas, do que pessoas negras. Então, é uma questão do espaço que a gente dá e não do espaço que ele toma. Porque quando a gente vai chamar alguém para ir, sei lá, de encontro com Fátima Bernardes, a gente não vai chamar o pessoal que estava no slide, a gente não vai chamar a Carol de Niterói. A gente vai chamar alguém branco, porque socialmente é mais palatável isso. Eu acho, né, gente? Eu acho. Acabei de ler. Pode falar, Jó. Clara, na verdade, não é uma pergunta. Eu queria agradecer muito pelo seu trabalho e pela oportunidade que você nos deu, né, a todos nós que estamos assistindo aqui ou lá, o seu trabalho, de parar para pensar em tudo isso, né? Assim, eu acho que você, de uma maneira muito linda, jogou no colo de todos nós os nossos próprios problemas, né? Assim, coisas que a gente mesmo tem que olhar e resolver. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi exatamente assim para mim também. Mas o meu durou 6 meses, não 40 minutos. Foi simplesmente assim. Não vai ser 40 minutos, eu acho que você jogou um problema maior do que esse no nosso colo. Não tem que precisando, não. Que bom, então a gente lida juntas. Mais alguém? Aqui? Não? Então é isso, obrigada.